Sabe aquela sensação que você tem quando você tá indo por um caminho errado? Ou quando você tá com aquela dúvida se é exatamente aquilo que você deveria fazer? E no fundo do seu ser você fica com aquela apreensão para você tomar uma decisão? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as decisões que mudam as nossas vidas. É um vídeo bem importante, então senta aí e já vai abrindo a sua mente pra gente conversar sobre isso. Meu nome é Letícia Porto e esse daqui é o meu canal no YouTube. Aqui a gente fala sobre mentalidade, comunicação, teorias sociais e muito mais. Se você gosta desses temas, já se inscreva para você não perder nenhum vídeo. E vamos lá ao assunto que nos interessa hoje. Se você, assim como eu, está na faixa etária ali entre os 20 até os 30 anos, eu tenho certeza que esse momento ele é muito decisivo na sua vida. Então você é cobrado por tomar muitas decisões. Muitas pessoas chegam até você, perguntam qual faculdade você vai fazer, com o que você vai trabalhar, se você vai se casar, se você vai ter filhos, se você vai ter um relacionamento, aquela tia que chega no almoço de domingo e pergunta se você tá namorando, aquele tio chato que fica te perguntando, e aí, como que tá com as garotinhas? Então, todas essas coisas, elas são pressões que tem sobre a gente socialmente entre a nossa família, entre os nossos amigos, e você pode se sentir um pouco acuado em relação a isso, mas são todas decisões muito importantes nas nossas vidas que às vezes a gente não tem noção da importância sobre isso. Eu vou te contar as 3 decisões mais importantes da sua vida aqui nesse vídeo, e depois você nunca mais vai esquecer do que eu vou te falar aqui. Essas decisões, elas vão deliberar todos os seus caminhos. E parecem que são coisas bobas, são coisas que, assim, elas vão no automático. Durante a sua vida você vai decidindo isso e as coisas vão tomando rumo próprio. Mas isso é só quando você vive no automático. Se você está vivendo com intenção e você está direcionando a sua vida, então você tem que ter consciência e você tem que raciocinar muito bem antes de tomar essas decisões que eu vou te falar. O que eu vou te ensinar aqui é muito valioso. Cientificamente, tudo que eu vou te falar é comprovado. Então, tome muito cuidado na aplicação do que eu vou te falar, ok? E antes de te falar quais são as 3 decisões mais importantes da sua vida, primeiro eu queria ter uma conversinha com você sobre propósito. A minha vida toda eu achei que o propósito era uma coisa que eu precisava encontrar, sabe? Então, quando você achar o seu propósito, o seu sentido maior de viver, aí você vai ser feliz. Eu preciso encontrar aquilo que brilha o meu olho, o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí você fica o tempo todo procurando o seu propósito e você nunca encontra esse propósito. Parece que você tá numa busca imensa que você nunca chega, como um tesouro perdido que você tá procurando e nunca encontra. E recentemente, enquanto eu lia um livro, o livro se chama Start. Vou até pegar pra mostrar pra vocês. Esse livro aqui, ó, Start. Dê um soco na cara do medo, fuja da média e trabalhe no que interessa. Eu comecei a ler esse livro aqui, eu falei, capa genérica, ele parece de normal para incrível. Eu olhei esse livro aqui, eu falei parece um livro de desenvolvimento pessoal e tudo mais, que não vai me dizer muita coisa. Foi então que ele começou a falar sobre propósito. E ele disse exatamente isso. A gente vive a nossa vida atrás do propósito. A gente fica procurando e a gente nunca chega. Quando na verdade o propósito ele tá no hoje, ele tá no que você tá fazendo agora. E tem uma teoria de que você precisa de X horas para você se tornar bom em algo. Então você precisa praticar muito para você se tornar realmente muito bom naquilo. Então, por exemplo, o Bill Gates. O Bill Gates, ele já, com 6 anos, ele já programava. Então, dá pra entender porque que ele fundou a Microsoft. Que pra você ficar bom em algo, você tem que praticar muito, você tem que levar muito tempo. E quando você começa uma coisa, você não tem certeza que é aquilo que você vai levar pro resto da sua vida. Mas, quando você chega no final, você pode falar, esse é o meu propósito. Mas eu tenho certeza que depois de fundar a Microsoft, o Bill Gates com certeza olhou pra trás e viu que esse era o propósito dele. Porque desde os 6 anos ele já estava imerso naquilo, já era o que ele gostava. E é exatamente essa linha tênue entre a prática e o propósito que eu quero que você faça. Porque você não vai se tornar bom em algo, você não vai descobrir que aquilo é a sua área, que é o que você ama fazer, se você não praticar. E é fazendo, é praticando que você vai descobrir se aquele é o seu propósito. Então muitas vezes a gente fica travado no tipo, quando eu descobrir, eu vou fazer. A hora que eu souber que é o meu propósito, eu vou realizar. Quando na verdade você tem que realizar
para saber se aí sim é o seu propósito. Então a gente tem que tirar essa trava inicial do eu preciso ter as respostas, as confirmações. Claro que é importante você ter isso internamente também, você estar em paz com o que você está fazendo sempre. E tendo essa paz sobre o que você está fazendo e você vendo os resultados, você se sentindo feliz fazendo aquilo, cada vez mais você vai sentir que é o seu propósito. Então o propósito, ele tá na prática, ele não vai vir como uma resposta pronta, uma iluminação imensa, mas na prática do dia a dia você vai conseguindo clarificar o seu propósito. E esse propósito, ele pode mudar através do tempo também. Talvez o seu propósito hoje seja inspirar pessoas, seja ensinar, como foi o que eu descobri que era o meu nesse momento. Talvez o seu propósito seja um tempo de estudo, seja um tempo em que você fique mais off, um tempo que você tire para você se alinhar. Talvez seja um tempo em que você precisa tirar os seus vícios. Talvez seja um tempo que você precisa se aproximar da sua família. Então, o propósito, ele pode ir mudando de estação em estação que você tá na sua vida. Então, nunca pense que o propósito ele vai vir como uma resposta pronta para você, porque é muito mais que isso. E no caminho, quando você colocar em prática tudo aquilo que você sente dentro do seu coração, tipo, eu gosto disso, eu sinto que esse é o meu chamado. Então, tenta se guiar dentro dessas linhas, sabe? Ver o que o seu coração tá te falando. E para você, aqui uma dica prática para você. Silêncio, acalma sua mente, fica pelo menos algumas horinhas ali sem celular, sem muita informação e conversa com você mesmo. Conversa com você mesmo, faz um exercício de respiração, não fala com muitas pessoas, mas fica só você e a sua mente e conversa com você. O que eu gosto? O que eu me sinto bem fazendo? No que eu tenho facilidade de fazer. E isso vai clarificar, vai te trazer muitas respostas. Então, se você tá procurando, se você tá toda hora assim, eu preciso saber qual que é, para qual caminho que eu sigo, o meu propósito, o que eu tô buscando. Quando você fizer esse exercício, você vai ter essa clarificação de qual caminho você deve seguir. Então, ali você vai começar a saber por onde começar a sua prática também. Então, primeiro você precisa saber o que você tá sentindo no seu coração, quais são as suas habilidades prévias, e aí você vai definir qual que é a rota que você vai se alinhar, porque não adianta você acelerar e correr atrás de tudo, fazer muitas coisas, ser extremamente produtivo se você não sabe para onde você tá indo. Se você sabe para onde você tá indo, você consegue ir muito mais rápido. Então essa é o segredo assim das pessoas que alcançam o sucesso com mais agilidade. Eles sabem exatamente para onde eles estão indo. Você tem uma rota pronta na sua mente. Então não tem desvio, não tem uma mudança de ideia, não tem é isso, a rota está pronta, é só seguir e acelerar. Agora, se você está acelerando, mas você não sabe para onde você está indo, você vai chegar em qualquer lugar. Então, o primeiro passo é você se alinhar com você mesmo para entender para onde você quer ir e aí sim ir. Então, nesse momento em que você faz o seu silêncio, que você consegue clarificar suas ideias, é muito importante, mas não fica esperando uma resposta pronta também, uma iluminação. Tenha uma base, defina onde você quer chegar e começa, porque no caminho você vai encontrar esse propósito maior que a gente fica buscando antes de começar. No caminho você vai encontrar isso e eu te garanto. Então começa, faz esse exercício de clarificação de ideias e dá o start aí, começa. E agora eu vou te falar quais são as 3 decisões mais importantes da sua vida. A primeira decisão, e que já vem alinhada com tudo que a gente falou anteriormente, é decidir com qual área você vai trabalhar. Quando você decide a área de trabalho, você está decidindo o que você vai passar as maiores horas da sua vida. Então, em média, hoje a gente trabalha de 8 a 9 horas, às vezes 12 horas por dia. Então, se você decide com o que você vai trabalhar, você está tomando uma grande decisão. E a maior parte das pessoas vai pelo que tem disponível, ou pelo que ela já foi guiada, eu fiz um curso disso, então me encaixo nessa vaga, quando na verdade essa é uma grande decisão na sua vida. E você pode decidir se capacitar dentro da área que você gosta. Então vamos supor que hoje eu gosto de mexer com coisas elétricas. Eu vou procurar um curso de coisas elétricas para mim fazer, para mim conseguir um emprego dentro de uma grande empresa na área. Então vamos supor que hoje eu gosto da área de culinária, eu gosto de cozinhar, eu gosto de criar coisas dentro da cozinha, gosto de fazer uns pratos diferentes.
então eu vou procurar um curso de culinária onde eu possa fazer, onde eu possa me especializar, vou procurar concursos na área, restaurantes onde eu possa aprender. Então, tudo vai do interesse que você tem em buscar coisas na área que você gosta. Então, não seguir pelo que tem disponível. Isso é uma decisão que vai ser pro resto da sua vida. E eu vejo muitos adultos que são frustrados porque eles não escolheram bem os trabalhos deles. Então, é onde você vai passar mais tempo. Você passa mais tempo com o seu trabalho do que com a sua família, do que com o seu lazer, do que dormindo às vezes. Então, tenha consciência do quão é importante você decidir bem qual área você vai trabalhar. E você tem tempo, não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos, você pode começar um curso, uma especialização e fazer o que você gosta. O mais importante é isso, você tá feliz dentro do que você tá fazendo. Você não sentir um peso todo dia que você tiver que levantar para ir trabalhar. Então, independente de qual área você vai trabalhar, busca se especializar dentro disso. Tem muito curso na internet, tem curso presencial, tem os lugares mesmo onde já as pessoas atuam na área que você pode ir lá e pedir um estágio, pedir um trabalho que seja remunerado, que não seja remunerado, para você aprender, sabe? Então se coloca no meio de onde é que você quer estar, onde que é a sua área de que você quer trabalhar, já se coloca nesse meio, porque é isso que vai fazer você dar passos ali dentro. Então essa decisão de escolher com o que você vai trabalhar, muitas pessoas às vezes vão, como eu falei, se guiando no automático, e esse se guiar no automático é onde está o erro. Decidir o seu trabalho, isso vai deliberar muito da sua vida, porque depois que você decide isso, você pode se guiar, você pode se profissionalizar, construir uma carreira dentro disso e ser o seu melhor, porque aquilo você vai estar fazendo o que você gosta. E quando você faz o que você gosta, você quer aprender mais, você quer fazer mais, e isso que é o legal, sabe? Então começa, independente de qual área for, vai procurando mais sobre aquilo e vai se especializando, vai trabalhando, vai se inserindo no meio, porque isso já vai fazer toda a diferença para você conseguir construir bagagem, você conseguir aprender dentro daquilo para daí você crescer. Então, essa decisão de escolher o seu trabalho é extremamente importante, e se você tem isso, que você já está ali, você já sente que é essa área que você quer trabalhar, você já começa a pensar nesses rumos também. Se você está numa profissão hoje que você não gosta, você tem um trabalho que você é infeliz e tudo mais, já começa a buscar o que eu gosto de fazer. Quais são as áreas que eu penso em trabalhar? O que eu faria todos os dias? Eu me levantaria e faria, até se eu não fosse pago por isso. Se eu não fosse pago, se eu não ganhasse dinheiro, o que eu ia fazer? Aí não vale também falar que você ia só curtir a vida, também não dá, né? E até, tipo, se você pudesse só curtir a vida, você veria que isso não tem sentido nenhum. Que você vai querer produzir alguma coisa. Nós, seres humanos, a gente tem uma necessidade de produzir, de criar. Então você, em algum momento, ia buscar por outras coisas, você ia querer trabalhar em algo, nem que fosse um projeto próprio seu. Então, o que você faria todos os dias da sua vida e você não ia sentir peso por isso? E eu não digo que, se você trabalhar com o que você gosta, você vai ser feliz todos os dias. Não é assim também. E isso não é teoria de que, trabalhe com o que você gosta e não trabalhe nenhum dia e tudo mais. Porque se você trabalhar com o que você gosta, significa que você vai trabalhar mais ainda, viu? Porque quando você trabalha com o que você gosta, como eu falei, você vai querer mais, vai querer trabalhar mais, vai fazer aquilo crescer. Então, isso significa que você vai trabalhar no que você gosta, mas você vai se empenhar mais. Você vai ser o seu melhor, você vai se tornar a sua melhor versão dentro daquilo. E isso é o máximo. Então, por isso que é tão importante você escolher bem qual que é a área que você vai trabalhar. Então, essa é a primeira decisão mais importante da sua vida, decidir qual área você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar, o que você fará todos os dias da sua vida e não sentirá peso por isso. E será legal pra você. Você vai gastar as suas horas com gosto nisso. Segunda decisão mais importante da sua vida: onde você vai morar. Tem muita gente que passa a vida inteira no mesmo lugar. Então, eu nasci no lugar e eu vou morrer naquele lugar. Eu só conheço ali ao entorno mesmo, só conheço o pessoal da rua mesmo, só vou nos mesmos lugares. Então, tem gente que faz isso, mas eu não recomendo. O mundo, ele é gigantesco, você tem inúmeras culturas, você tem inúmeras pessoas diferentes, pensamentos diferentes, e quando você expande, quando você sai para outros lugares, as suas ideias, elas mudam, você vê um mundo diferente do seu.
Se você fica preso só dentro de uma caixa, você vai acreditar que o mundo é só aquela caixa e tudo tá ali. Mas se você sai dessa caixa, você consegue ver mundos diferentes. E a partir do momento que você começa a sair, você começa a analisar realidades diferentes, a sua mente se expande. Então, a decisão de onde você vai morar, isso também tem muita influência, porque o ambiente, ele te molda. Então, se você anda com... É aquele papinho do ambiente que você anda com 5 pessoas de sucesso, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas que só pensam bobagem, você vai ser a sexta também. Então, por isso é tão importante você escolher o ambiente onde você vai estar. E é muito importante você ter alinhado essa questão de onde você se imagina morando, onde você pensa estar daqui a 5, 10, 15 anos. Então, onde que você quer morar, quais são os lugares ideais para você. É um lugar que faz frio, é um lugar que faz calor? Você quer morar em algum lugar dentro do Brasil? Você quer morar em algum lugar fora do Brasil? Qual que é o plano sobre o lugar que você quer morar? Então isso é muito importante, você se nivelar sempre pelo maior, você não procurar os lugares menores, você procurar lugares maiores, porque isso vai elevar você também. Então, como eu disse, o ambiente ele vai te influenciar. Por exemplo, quando eu vou para São Paulo, quando eu saio da minha cidade para ir até São Paulo, a minha energia muda totalmente, porque lá eu entro num fluxo de trabalho, num fluxo de produtividade maior do que o que eu tenho aqui. E é uma questão muito natural, porque você se alinha com o ambiente. Na verdade, o ambiente ali, ele meio que te coloca no mesmo fluxo dele. Então, a maior parte das pessoas estão correndo para todos os lugares, estão ocupadas, estão fazendo negócios, estão fazendo conexões, e são portas gigantes que se abrem para você o tempo todo. Enquanto, às vezes, na sua cidade, você não tem essas conexões, não é esse mesmo fluxo, as coisas andam mais devagar, ou às vezes até andam mais rápido. Então, essas experiências em que você só tem quando você muda de lugar, quando você sai de um lugar e você vai até outro e você experimenta o que é a ambiência dos outros lugares. Então, por isso que você escolher onde você vai morar, também com as pessoas onde você vai estar, isso é tão importante. Então, essa é a segunda decisão mais importante da sua vida. Pense bem onde que você vai morar. E agora vamos para a terceira e mais importante decisão da vida. Qual é? Essa daqui vocês não vão acreditar, porque essa daqui, gente, olha só, essa é decidir com quem que você vai casar. Terceira decisão mais importante da vida, com quem você vai se casar. Então, essa é uma decisão que às vezes a gente toma por impulso. A gente não toma com o racional, a gente toma com o emocional, principalmente nós mulheres. A gente pensa, é porque eu amo essa pessoa, eu quero passar o resto da vida com essa pessoa, quero construir a minha família, ter os meus filhos, porque é a pessoa perfeita pra mim. Só que a gente esquece de analisar, essa pessoa vai ser um bom pai? Essa pessoa tem uma boa gestão de emoções? Essa pessoa vai saber ensinar os meus filhos tudo que eu preciso que os meus filhos saibam? Vai ter respeito sobre mim? Vai ser uma pessoa companheira, fiel? E além de tudo, se essa pessoa tem boa gestão, porque quando você decide construir uma família, mesmo que seja só você e a pessoa precisa ter no mínimo gestão emocional para saber lidar com você. Então essa decisão sobre quem você vai se casar é uma decisão para ser tomada no emocional, é claro, tem que ter o lado emocional, mas também pelo racional, porque se não for também pelo racional, as probabilidades disso não dar certo é muito alta. Então você precisa ter consciência sobre o que você está fazendo e analisar também se essa pessoa é a pessoa perfeita para estar com você na sua vida. Pensa que você é uma empresa, e aí você está contratando alguém. Você vai contratar alguém que não é qualificado para a vaga? Essa pessoa que não é qualificada para a vaga, ela vai te dar mais trabalho, vai te dar mais despesa, vai te fazer perder mais tempo do que uma pessoa que já é qualificada. Então você tem que pensar um pouco racionalmente também sobre essa questão para escolher a pessoa certa para sua vida e não ir tanto só pelo emocional. Tem um podcast que eu ouvi que falava que se você fez a escolha errada dentro de um relacionamento, você vai ter que investir o dobro em treinamento. Então vamos supor que você já se casou com a pessoa que às vezes não era a pessoa mais qualificada, às vezes a pessoa não tem uma boa gestão de emoções, às vezes a pessoa não sabe expressar seus sentimentos, não sabe ter diálogo, não sabe ter uma boa comunicação dentro de um relacionamento. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que investir pesado com essa pessoa em treinamento. Você vai ter que treinar a pessoa. Isso é o que normalmente você faria com seus filhos. Mas no caso, como
no caso, se foi uma escolha precipitada, às vezes você vai ter que trabalhar isso junto com a pessoa para investir em treinamento. E treinamento eu digo tipo assim, é prática, é você saber como que você pode ajudar essa pessoa a melhorar, buscar conteúdo sobre tratar traumas às vezes para poder construir um relacionamento saudável. Então, se você já está em um relacionamento em que às vezes foi um pouco acelerado, foi um pouco mais na emoção, agora é a hora de investir nessa prática de treinamentos ali, de capacitação. Então, parece um pouco até racional demais falar assim, mas é isso, sabe, gente? Vocês têm que pensar um pouquinho mais assim também, porque senão você acaba às vezes se colocando em um relacionamento que você vai ser infeliz. A mesma coisa do trabalho. É melhor você escolher bem, você saber bem, você tá certo sobre o que você tá fazendo, do que depois você passar muito tempo ali sendo infeliz. Então, antes de entrar em relacionamentos, principalmente antes de um casamento, você tem que ter muito bem alinhado com a pessoa sobre os seus princípios, sobre os seus valores e fazer testes para saber se é a pessoa certa, né? Então, eu digo fazer testes, eu digo você saber bem quais são os princípios, quais são os valores, se aquela pessoa se encaixa com a sua vida. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu gosto de correr, eu gosto de caminhar, eu gosto de praticar exercício, esporte, eu vou casar com alguém que tem hábitos alimentares ruins, que não gosta de fazer atividade física? Isso com certeza já é um ponto de conflito entre as duas pessoas. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de ler livros, que eu gosto de estudar, gosto de me aperfeiçoar, eu vou ficar com alguém que só quer ir pra festa, só quer saber de balada e de curtir, de beber? Então, já tem pontos ali que já é de cara, que você já sabe. Mas às vezes a gente teima, eu sei que às vezes a gente teima, às vezes a gente fala, não, mas isso aí a gente resolve e tudo mais. Mas muitas vezes isso vai ser pontos de conflito entre o relacionamento. E mais que isso, como eu disse, os princípios, os valores, essa pessoa é uma pessoa em que eu posso confiar, é uma pessoa leal, é uma pessoa fiel, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que eu posso confiar, de que eu posso ter filhos com ela e essa pessoa sempre vai estar ao meu lado para passar por qualquer dificuldade que seja. Então, isso são padrões ali que você vai alinhar junto com a pessoa e você vai identificar, você vai saber se essa pessoa é realmente dentro do seu coração também. Você vai ter essas confirmações para saber se é a pessoa que vai passar todo o período da sua vida ao seu lado, que é a pessoa que vai construir tudo junto com você também. Então tenha isso muito claro, e às vezes a gente deixa se levar pelas emoções, como eu falei, mas é importante que você seja racional nessa escolha também, porque essa escolha ela pode te impulsionar ou ela pode te puxar para baixo. Então esteja bem consciente sobre quem vai passar a vida toda do seu lado, porque isso é uma decisão importantíssima e isso vai influenciar toda a sua vida. Então você precisa de alguém que seja leve, que divida a vida com você, que caminhe do seu lado, não de alguém que te puxa para baixo, que você dá 2 passos para frente, a pessoa vem e te puxa para trás. Então você precisa ter uma pessoa que seja o seu parceiro, o seu cúmplice e que ande e corra junto com você, não de alguém que não vai correr, não vai querer percorrer a mesma trilha. Então é muito importante você verificar tudo isso. E o namoro, ele vem justamente para ter esses passos. Muita gente acha, namoro é para casar, e namoro realmente é para casar. Quando você tá namorando é porque você tá conhecendo a pessoa para você ter os passos futuros de casamento. E no namoro você vai poder verificar se é essa pessoa, você vai ver se os valores são iguais, você vai fazer os testes para saber como que a pessoa reage sobre situações. Então, não digo para você também fazer pegadinha com a pessoa, não é isso que eu tô falando. Mas eu digo para você realmente conhecer de perto a pessoa e ver se realmente ali é a pessoa que vai passar o resto da sua vida com você em um casamento. Então, esteja bem claro sobre quando tomar essa decisão, porque essa decisão influencia muito a sua vida. Então, essas 3 decisões que eu te falei aqui são as mais importantes da sua vida. E nunca se esqueça disso. Sempre pense muito bem quando você for tomar essas decisões. Tenha isso, nunca esqueça, gente, essas 3 decisões. A primeira, com o que você vai trabalhar. É o que você mais passa tempo na sua vida. Você tem que gostar do que você trabalha. Você tem que querer ser muito bom naquilo. Então, a primeira, com o que você vai trabalhar. A segunda, onde você vai morar. O ambiente, ele te molda. Então, você se alinha com a frequência do ambiente. Então, escolha com sabedoria onde você vai morar também. E a terceira, quem você vai se
casar, isso te influencia muito. É a pessoa que vai acordar todos os dias junto com você, que vai construir uma vida junto com você. Vai ser o pai, a mãe dos seus filhos. Então tenha clareza sobre estar fazendo a escolha certa. Então essas são as 3 escolhas mais importantes da nossa vida. Nunca se esqueça desses 3 pilares que eu te falei aqui, porque é sobre isso que a felicidade da sua vida vai se pautar. E muitas vezes a gente acha que são grandes decisões, são grandes viradas de chave, mas são as pequenas decisões que a gente faz, que nem são tão pequenas, né? São decisões gigantescas. Então tenha sabedoria quando você for escolher esses 3 pilares que eu te falei aqui, essas 3 decisões, que isso vai pautar a sua vida inteira. E se você tá passando por algum momento que às vezes você tá em dúvida sobre algo que eu te falei aqui, tenha essa certeza, pare um pouquinho, respire e ouça um pouco o seu coração, ouça um pouco a sua mente, o que tá dentro aqui de você, porque às vezes muitas respostas que você procura, elas já estão dentro de você, só que com tanta distração, com tanto barulho de fora e às vezes barulho interno também, a gente não para ouvir, a gente não silencia a mente para poder ouvir e entender também qual caminho, qual rota seguir. Então, por isso que é tão importante você ter essa clareza, você ter esses momentos também para você entender o que você está querendo, para qual rota você quer seguir. Então, tenha isso bem claro na hora de tomar essas decisões. Se você está em dúvida sobre alguma das suas decisões, pare por alguns momentos e analise isso friamente. Entre dentro da sua mente e analise. Talvez você esteja com a pessoa errada, talvez você esteja na sua área de trabalho errado, talvez você tenha que mudar de cidade. Então analise isso, analise. Veja se você está na rota correta, porque isso influencia toda a sua vida. Então escolher um bom lugar para morar, escolher a pessoa certa para se casar, escolher um trabalho que você ama, é isso que vai fazer você feliz, sabe? Não é aquele, ai, nossa, a grande virada, o grande momento. São as escolhas que você faz, as decisões que você toma na sua vida que mudam tudo, que vai fazer você plenamente feliz, vai fazer você realmente ter o seu propósito, como eu disse antes. É nesse caminho em que você vai praticando, que você vai fazendo, que você vai entendendo, que você vai encontrando o seu propósito. E aqui eu queria te entregar essa luz, sabe? Para você conseguir encontrar o seu caminho, para você conseguir iluminar para onde seguir os seus propósitos dentro dessas decisões que eu te falei que são tão importantes na sua vida. E se você gostou desse vídeo, se isso fez sentido para você, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal para acompanhar mais os conteúdos e também comenta o que você achou, qual foi o ponto mais interessante, o que você gostou mais aqui, o que você tá pensando sobre também, que eu vou adorar compartilhar com vocês ali dentro dos comentários também e entender um pouquinho com vocês o que vocês estão passando nesse momento, o que tá passando na sua mente, e vai ser bem legal essa troca dentro dos comentários também. E nos comentários é onde eu tenho esse espaço para conhecer um pouquinho mais de vocês também. E aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, para quem quiser me acompanhar nas outras redes também. E eu te vejo, é claro, no próximo vídeo. E não se esqueça que mente forte, vida leve.